Olá a todos. A nossa convidada de hoje chama-se Patrícia Freitas, tem 25 anos e é médica de Medicina Geral e Familiar, uma especialidade que as pessoas nunca sabem bem o que significa. Formou-se em Medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa, junto ao Hospital de Santa Maria, em 2020. Desde os 6 anos que sempre quis ser médica e, apesar dos seus pais lhe dizerem para ter sempre um plano B, nunca se imaginou fazer outra coisa. Queria ser pediatra, mas quando chegou à faculdade e começou a lidar com pacientes, apaixonou-se por velhinhos e percebeu que ia ter de escolher outra especialidade. Hoje em dia é médica de família à Almada, onde diz que a melhor coisa que lhe acontece é que as crianças lhe entram felizes no consultório, ao contrário das urgências pediátricas. Acredita no work-life balance e acha que é possível conciliar ser médico e ter uma vida pessoal plena. Diz que o seu sonho é que as pessoas percebam finalmente o que é que o médico de família faz e é por isso que está cá hoje. São coisas. Olá, Olá. eu gostei da parte do paciente, não é? E impaciente, era o que eu estava a pensar. Yeah. Era entrar em impacientes. Então, e pegando aqui, apaixonei-me por velhinhos, que eu gostei muito aqui desse reparo da Mariana. Também há velhinhos nas urgências. Sim. Mas as urgências não me diziam tanto, portanto, o trabalho mesmo de urgência, aquele stress Fazer inerente. turnos. Exatamente. Então gosto de lidar com velhinhos, sim, mas num ambiente mais relaxado, uma consulta, é diferente. Mas a minha grande paixão com esta parte dos velhinhos surgiu precisamente na faculdade, em que tive uma cadeira de cuidados paliativos e foi aí que eu soube que gostava de outras áreas para além da pediatria, então não poderia ser só uma área dedicada exclusivamente às crianças, gostava um bocadinho de tudo. E a Estar mais medicina geral e abrangente. familiar foi aquela que fazia isso por mim. Então e diz-me uma coisa, em relação ao balanço da vida pessoal e do trabalho, foi por isso que foste para a Medicina Geral e Familiar, em que cumpres um horário das 9 às 5 e depois disso ninguém está doente? Olha, em parte, claro que a qualidade de vida também pesou bastante na minha escolha, mas não foi só por causa disso. Eu sinceramente gosto mais de ter uma rotina, dá mais com a minha personalidade ter uma rotina bem definida, não ter períodos em que chego a casa tarde ou que tenha que fazer noites. Isso para mim não funciona bem. Portanto, eu sabia que gostava de ter isso para a minha vida e foi uma das opções de ter escolhido a Medicina Geral e Familiar. E a parte das urgências, é sim, nós também temos urgências no centro de saúde. Sim, claro, ao fim de semana. E agora na pandemia muitos médicos precisamente fizeram urgência ao fim de semana, em que tiveram que trabalhar fins de semana e alguns prolongavam pela noite, mas lá está, é um caso Mais excepcional, porque no centro de saúde aquilo abre às 8, fecha às 8, pronto. Não. Pois, É a isso. minha mãe trabalha em centro de saúde e é tipo, eles só estão abertos das 8 às 8. Exatamente. Então, voltando um bocadinho atrás e para começar aqui mais ou menos a estruturar as nossas ideias, o que é necessário para formar hoje em dia um médico em Portugal? Ou seja, qual é que é o vosso percurso académico e profissional? Porque eu acho que isso gera alguma confusão nas pessoas, que é quanto tempo é que os médicos estudam, porque é que eles estão a estudar e já estão a trabalhar no hospital ao mesmo tempo? Ou seja, consegues esclarecer aqui Sim, um bocadinho? claro. Ok. Então, basicamente, nós saímos do secundário, concorremos à faculdade e temos obrigatoriamente 6 anos de curso, seja em que faculdade do país for. Ok. No Algarve, as coisas funcionam um bocadinho diferentes, mas neste momento temos 8 escolas médicas no país, Ok. para as quais podemos concorrer. Portanto, 6 anos de faculdade, depois 1 ano de internato de formação geral, em que nós somos, é o que se chama o internato de ano comum, Ok. em que nós fazemos estágios, Certo. percorremos por todas as áreas e decidimos, com base numa escolha já informada, a área que gostávamos de seguir para a nossa especialidade. Ok. E depois tiramos, sim, um internato de formação específica, que é agora, nessa altura do campeonato onde eu estou, que varia entre 4 a 6 anos. Ok. Dependendo das especialidades, portanto. Então, Ou seja, Exatamente. então são os 6 anos, conta 6 com o ano anos? de internato? Não. 6 anos É mais 6 6. anos, ano mais de um, internato. mais Depois mais 4, 4, 6. 5 ou 6. Portanto, para 4, formar, 5 ou 6 depende da área Da que tu escolhes. especialidade. por Ok. exemplo, a minha, Medicina Geral Familiar, são 4 anos. Portanto, Ok. se tu Então- entras aos 18, São 11 anos. se tu entras aos 18, 11 a 13. pode ser 13. Por isso, se tu entras na faculdade aos 18 anos, podes já tipo seres médico especialista aos 31. Exatamente. Por isso é que há médicos Somos a trabalhar. médicos autónomos Aos 31 anos. aos 30 anos, basicamente. Yeah. Portanto, Em média. em média, mais ou menos. Ou seja, isso é Precisamos sempre de ser tuturados, ou seja, precisamos de ter sempre alguém a ensinar-vos. que nos Até essa ajude. idade? Ou nesses, por exemplo, tu tens 4 sempre, anos. Sempre no internato, percebes? sempre- Nas Ah, últimas, ok, nas últimas ok. fases do internato já temos Já estás mais livre. maior autonomia. Uhum. Mas mesmo assim temos sempre alguém a quem responder. Ok.
somos especialistas efetivamente depois desses tem- 11 a 13 anos. E tem que fazer algum exame no final, é isso? Sim. Ok. O exame da especialidade. O exame da especialidade é feito no final do curso. Ok. Não, para escolher a especialidade eu sei que é no final do curso. Exatamente. E depois vocês no final... E depois temos exames todos os anos e no final de tudo temos o exame de saída. Eu escolhi muito bem, realmente. Então, Yeah. então é por isso, agora estava a fazer contas, até aos 30, 31, mais ou menos, em média, não é? É por isso que há médicos com 70 anos, não é? Que é para fazer os 40 descontos. Não, também por... Opa, mas Não imagina, sei. já viste, é que é uma... Não, é tipo, gostam do trabalho e não aproveitaram o suficiente. Não, Não. efetivamente Começar aos demora 30, demora muito começam muito tempo tarde. para formar um médico. E não é um tempo que tu possas encurtar, Uhum. na minha opinião. Não dava para fazer menos tempo. Eu acho que não. Pois eu também não gosto que andem a brincar com o corpo da malta. Tempos de médico. E, ou seja, e tem-se falado muito, principalmente... Não, já tivemos esta conversa antes, que eu acho que vocês estão na melhor posição neste momento para reivindicar alguns direitos para vocês, tendo em conta que acho que o país inteiro, por causa da pandemia e... Já havia algum fascínio com o SNS e as pessoas já eram agradecidas, mas acho que depois da forma como quase todos os profissionais de saúde lidaram na pandemia e defenderam os portugueses, que vocês estão na melhor altura para fazer reivindicações porque têm o povo do vosso lado. Exato. Qual é a razão para haver faltas de médicos no Serviço Nacional de Saúde, tendo em conta que há não sei quantas escolas médicas e todos os anos entram milhares. Ou pelo menos centenas de milhares. pessoas para a medicina, ou seja, quer dizer que todos os anos estão a sair fornadas com 1.500 médicos. Como é que há falta de médicos neste momento no Serviço Nacional de Saúde? É isso mesmo. Pois porque falta de médicos só não há. Só há falta no Serviço Nacional de Saúde. Precisamente. Yeah. Até É temos, isso mesmo. pá, eu não percebo muito disso, mas eu Yeah, acho que temos yeah. médicos no a mais. E no Serviço Nacional Na de Saúde, formação. no SNS, tu tens efetivamente muitos médicos internos, mais novos, aqueles que não têm autonomia, Sim. e tens poucos especialistas que são aqueles que efetivamente tomam as decisões e que gerem as atividades do dia a dia. Uhum. Portanto, imagina a carga dos especialistas, dos profissionais sim, vai de saúde ser muito médicos, 1/3 são especialistas, aqueles que conseguem efetivamente tomar decisões, e os outros 2/3 são internos. Portanto, e demora muito tempo a que tu consigas escoar das camadas para mais especializar. em baixo para as camadas de topo que realmente conseguem tomar decisões. Portanto, E porquê é que não há especialistas no Serviço Nacional de Saúde? pois, aí já tem a ver com as ofertas que nos dão no SNS versus no privado. Ok, porque Portanto, o privado a torna-se dificuldade- mais apelativo para vocês, Porque para os médicos. Todos nós temos que começar no SNS, não é? Uhum. Primeiro ano, o internato de formação geral, o ano comum, é feito no SNS. Uhum. E depois, a partir daí, a especialidade também é feita no SNS, em parte, e depois, a partir daí, as pessoas podem optar. Ou fico, ou vou para o privado. Yeah. E a questão é, precisamente, que não se conseguem reter todos os profissionais que são formados no São SNS cá. Portanto, por exemplo, em Medicina Geral e Familiar, todos os anos se formam bastantes médicos. Claro que também depois há bastantes que se reformam, Claro. mas entre 60% a 70% dos médicos internos que se formam todos os anos em MGF é que ficam no SNS. 30% vão para o privado ou para o estrangeiro, Meter-se bem. E repara, em tu busca estás de melhores condições. E repara, Sim, tu pois. estás a gastar, o Estado está a gastar dinheiro para formar Para estes formar. médicos durante, tipo, não é 2 anos, Exato. Pois é. 10, 11 anos. 6 só em livros. E depois não tem capacidade de lhes oferecer alternativas e condições para eles ficarem. Por isso, gasta dinheiro na formação deles e depois não os E consegue não, reter. esse dinheiro voltava. Tu É isso, reavês claro. esse dinheiro da Claro que sim. formação. Portanto, isto já nem é remuneração. Pronto, claro que também pesa bastante na qualidade de vida, não é? Uhum. A remuneração que é dada no Serviço Nacional de Saúde versus no privado. Uhum. Mas são outras condições técnicas no dia a dia também. que- Instrumentos e material de trabalho. Horas que extras. nós temos muita dificuldade em gerir. Uhum. Não é só falta de material, é também a falta de pessoal. Às vezes queremos fazer atividades, queremos fazer algo pelos nossos doentes e não conseguimos, porque falta aquilo, ou falta aquela pessoa, não tenho ajuda para ir lá fazer aquilo que eu quero. No dia a dia são muitas coisas para gerir. E claro que nem toda a gente quer estar sujeita a isso, querem ir lá fazer a sua vida. Claro, O máximo resolver o problema. independentemente possível claro. e ir vir para casa descansado. Uhum. E quando tu não estás no SNS tens que lidar com outros problemas. Portanto, faltam pessoas, Material. faltam Faltam recursos. recursos.
faltam materiais tipo técnicos, máquinas e Exatamente. coisas. Já para não é? falar de sistema informático, é sempre uma bodega quando aquilo vai abaixo. Há sempre um sistema informático de porquê. Não, é em super todos os engraçado. sítios, não é? É que eu vou trabalhar e nunca sei se o computador, será que é hoje que eu não vou ter sistema? Imagina, É hoje. conforme Então, dá o como é que vento. vocês fazem se não tiveres? Voltamos à antiga, À papelinho, unha. passar as receitas à mão, tudo no processo, fazer notas e depois quando Portanto, o sistema estamos nos anos voltar, 80. apontar tudo. Estamos nos anos 80 ainda. Vai com o papel à farmácia, tipo assinado com os gatafunhos, ninguém entende. Exato. Não, mas Que é é a muito vossa maneira de complicado. escrever, não é? Porque o futuro é tentar informatizar o máximo de Tudo. coisas possível. Já as receitas sem papel, os Yeah. exames sem papel, portanto, e está-se a caminhar para esse ponto. Pois não tem sistema para acabar o caminho. Exato, Depois o problema é esse. E até porque nem toda a gente tem telemóvel. Exato, é isso. E os velhinhos, como é que Sim, eles sim, vão, sim, como é sim, que eles vão com os papéis das análises? Ensinem os velhinhos a usar o telemóvel. Mas é verdade, é bem Não, é complicado. muito difícil, porque é muito difícil. eu mesmo agora com o certificado de vacinação já tinha ouvido esse problema, não é? Porque estava tu na aplicação e Exato. assim. Nem e- toda a e- gente Tem consegue. aplicação. E é complicado. Então, agora falando mais do teu trabalho em concreto e do teu dia-a-dia, o que é que um médico de medicina geral e familiar na prática? Ou seja, o que é que tu fazes todos os dias? Exatamente. Então, medicina geral e familiar é a especialidade mãe da prevenção. Portanto, o nosso trabalho é acompanhar os doentes nas várias fases da vida. Portanto, nós lidamos com recém-nascidos até Aos idosos. adultos, grávidas, idosos, sempre, com consultas programadas para cada uma dessas áreas. E basicamente trabalhamos muito com a promoção da saúde e prevenção da doença. Portanto, o nosso objetivo é apanhar as pessoas, apanhar as doenças cedo, para que Não se tornem coisas mais não graves. se tornem coisas mais graves. Ok. E aí sim, nessa altura já temos os hospitais e cuidados mais diferenciados para enviar e tratar as pessoas. Então, desculpa, diz-me uma coisa. Se eu elejo-me no trabalho, eu tenho muito esta questão em relação aos médicos de família, que é, vocês é que nos acompanham, neste caso, a minha médica de família, conhece-me desde recém-nascido, não é? Como Exato. tu estavas a dizer. E chega uma altura da minha vida em que eu estou a viver noutra cidade, ou estou a trabalhar noutra cidade, e até moro, não tenho um médico de família, mas elejo-me no trabalho, vou para o seguro. O meu médico de família nunca vai chegar a saber desse episódio, que daí pode resultar uma doença crónica ou uma doença profissional, uma coisa do género. Como é que isso se combate? É que se vocês nem sistema interno para passar receitas têm, como é que... eu não sei se estou a fazer entender a minha pergunta, mas o médico de família devia de me conhecer melhor do que todos os outros médicos que só me acompanham em caso de urgência e de extrema necessidade. Exatamente. Não é? Como é que eles vão, como é que conseguem suprir esta médico falha de de família comunicação? Deve ser o teu primeiro contacto com o Sistema Nacional de Saúde. Portanto, se tu tiveres um problema de saúde, é ao médico de família que deves dirigir. Sim, percebes? sim, sim. Agora, a questão que tu, se houver um problema qualquer, se tu tiver que ir às urgências, como é que o meu médico de família sabe? Exatamente. Não sabe. Tens que ir lá tu dizer, olha, fui ao serviço de urgência com este problema e aconteceu-me isto e fizeram-me isto. Porque hoje em dia, e isso é uma das grandes falhas, não temos Não há capacidade sistema humana, não é? em que estejamos todos ligados na mesma rede. Pois é, eu achava que era assim que funcionava. Eu descobri há pouco tempo que não. Recentemente, já, por exemplo, na minha unidade de saúde familiar, no meu centro de saúde, temos conseguido aceder aos registros do hospital, o que para nós faz uma diferença Brutal. tremenda. Yeah. Porque nível quando de chega o que é que doente, foi eu fui ao receitado. hospital, nós abrimos logo o processo E vê o e episódio. começamos logo a ver o que é que foi feito naquele dia e quando, e podemos esclarecê-los também, porque às vezes não é dito nada no serviço de urgência aos doentes, eles saem de lá sem saber o que é que têm, não é? E depois é o médico de família que tem que fazer esse trabalho de desconstrução por trás. Claro. Ok. Mas se tu não apareceres lá, eles não têm maneira de saber o que Até isto porque aconteceu. imagina, um médico de família pode ter, não sei, o quê? 2.000 doentes? 3.000 doentes? Talvez. Se tu não apareces lá, ele também não vai andar lá numa folhinha de Excel a ver. Deixa-me cá ver se o João, se o Zé dos Anzóis ou não sei quem foi ao hospital. Sim, Epá, eu tô- isso é incomportável Mas estatisticamente. devia de ficar alojado de alguma forma que quando eu fosse a uma consulta, se não fosse lá dizer nada, mas tinha uma consulta aquelas obrigatórias que se faz de X em X tempo, Sim. ela abre o processo e vê o que é que foi feito para trás. E ia-lhe aparecer que há ali um episódio, num intervalo de consultas, Sim. que alguém foi atendido por outro médico, por outro qualquer motivo. O médico de família tem mais ou menos isto depende também muito de unidade para unidade, mas Da entre cidade, então. 1.600 e de cidade, Sim. da densidade populacional que a tua unidade de saúde serve. Mas entre 1.600 a 1.900 doentes, algumas unidades são mais carregadas. Agora, e dessas quantidades de utentes, há todas as faixas etárias. Claro que umas
são muito mais exigentes em termos de cuidados Claro. de saúde, requerem muito mais cuidados do que outras. Por exemplo, um hipertenso, um diabético, precisa de ir ao centro de saúde de 6 em 6 meses fazer a sua consulta de rotina. Certo. Uhum. Um jovem como nós, até aos 40 anos, deve ir 2 em 2 anos. 2 em 2? Mais ou menos. É completamente diferente. Para nós conseguirmos fazer o trabalho, lá está, da promoção da saúde e da prevenção de doença. Sim, mas imagina, não te esqueças que, pelo menos falando, tu vais, deves ir uma vez, 2 em 2 anos. Mas, por exemplo, as mulheres, Certo. nós, na nossa idade, tipo, tu não é 2 em 2 anos, não ires ao médico. Tipo, nós temos que ir ao Nós ginecologista. temos que ir mais vezes. Todas as, sim, tipo, quase todos os seres humanos têm, tipo, se tu usas óculos, tens que ir pelo menos uma vez por ano ao médico dos Oftalmologista. olhos, essas coisas assim. Ou seja, não é não ir ao médico, mas o que a Patrícia está a dizer é, tipo, se tu fores saudável, não precisas de ir ao centro de Sim, num saúde fazer estado nada normal, e eles 2 não em têm que 2 se anos. preocupar contigo, porque Exato. E os é problemas- só quando acontece alguma coisa de novo. os problemas que tu tens estão identificados. Tipo, no caso das mulheres, nós sabemos que temos que ir ao ginecologista, não tem que ir ao centro de saúde dizer, olha, fui ao ginecologista, não sei o quê, não é? Não. Também seria incomportável a quantidade de Tornava-se consultas. inconfortável para eles e Então, mas- mesmo para as pessoas. não é? Porque o tempo não estica. Mas nesses, E se entre... tu fores ao centro de saúde para tratar de uma coisa que não tem nada a ver contigo, também estás a tirar vagas e tempo no centro de saúde a pessoas que efetivamente precisam, possam não é? precisar. Mas Exatamente. desses 1600 a 1900, isso é de família, ou seja, um casal que tenha o mesmo médico de família, se tiver filhos, essa criança passa automaticamente a ser associada ao mesmo médico. Não é? Uhum. Então, e se tu Funciona tiveres. por agregados. Familiar, Exato. por isso é que é médico de família. Então, mas e se tiveres no teu máximo de. Também não é de por mais doentes? uma criança ou outra, não é? Sim, não, mas como é que controlam? Ou, por exemplo, quando um médico de família se reforma, há famílias que deixam de ter um médico. Como é que isso é salvaguardado? Quando o médico se reforma, até chegar outro médico que herde essa lista de utentes, Fica com toda a gente. isso fica com toda a Ok. gente, sim. São os outros médicos da unidade que têm Vão que ir suprindo. gerindo, Exato. ir gerindo até essa pessoa ficar lá efetivamente colocada. Ok. Então é suposto nunca ninguém perder Não, um médico de família. É suposto nunca não. Os médicos de família vão trocando. É suposto tu nunca estás sem médico de família. Pois Era- é isso, isso nunca era uma deixas de ter pergunta uma que- pessoa associada. Isso era uma pergunta que eu tinha para fazer à Patrícia. Porquê é que neste momento há tantos portugueses sem médico de família? É um bocado por causa do que tu disseste, exatamente. porque não há capacidade de os reter Dos reter. e porque não se formam suficientemente rápido. Ou seja, porque imagina, se tu demoras 5 anos a formar médicos de família, mas é assim, há uma pessoa que está no primeiro ano, há pessoas que estão no segundo ano da especialidade, pessoas que estão no terceiro, devia estar a haver uma Por exemplo, renovação, não é? Este ano Uhum, vão-se reformar 400 médicos e entraram 500. uhum. Ok, novos. temos Ou seja, mas os Percebes? 500 que entraram há 4 anos atrás já se deviam estar a tornar médicos de família. O problema é que não vão A ficar os questão 500 É que no há Serviço alguns anos Nacional de atrás não Saúde. entravam 500. Ah, Eram não menos. sei. Agora Ok. é que E também há mais não vão vagas. ficar Sim, todos não no vão Serviço ficar todos, Nacional era de o que eu ia Saúde. dizer. E É desses sempre 500 esse- provavelmente é também sempre não esse ficam problema. todos. E olha Diz. uma coisa, agora que estamos aqui a falar mais da parte das famílias e de ficar associado e acompanhar desde recém-nascido, supostamente vocês são os médicos que conhecem melhor os utentes que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde porque não tratam só em caso de doença, Exatamente. urgência. Porquê é que vocês não passam atestados médicos se vocês é que nos conhecem? Porquê é que não passam atestado médico para a carta, atestados de aptidão física? Porquê é que não passam isso? Olha, isso é uma dúvida super pertinente e convém mesmo ser aqui desmistificada. Eu também não confesso que esta parte antes de entrar para a especialidade me passou completamente ao lado. Mas tem a sua lógica, porque imagina, as unidades de estudo familiar têm a sua forma específica de trabalhar. Portanto, são unidades quase independentes que escolhem a maneira como funcionam, os profissionais que lá têm e nós funcionamos sempre em equipas. As equipas são constituídas por médicos, enfermeiros e os assistentes técnicos. Portanto, imagina, tu pertences a uma lista com o teu médico e tens o enfermeiro de família e tens Exatamente. um assistente técnico que trabalha com esse médico e enfermeiro. Pronto. Agora a questão é que na USF, na Unidade de Saúde Familiar, é decidido que tipo de atestados é que se vão fazer naquela unidade. Porque nem todos os médicos concordam que se faça tudo. E tudo é atestados para a carta de condução, uso e porte de arma, Exatamente. portanto, para marítimo, não é? Um atestado Sim, para... aptidão física, aptidão carta física. de marinheiro. Exatamente. Porque, imagina, um exemplo muito básico de uma carta de condução. Se tu vieres à minha consulta, eu vejo que tu és jovem e tal, trazes-me a avaliação oftalmológica Exato. que deve ser feita, eu sei que tu és saudável, à partida não há perigo em eu passar-te um atestado para a carta de condução. Mas agora, se eu tiver que passar a carta a um velhinho de 80 anos, que já vê mal,
tem problemas de equilíbrio, mas imagina que é daqueles velhinhos que não têm apoio familiar, que mora longe e que precisa do carro para se deslocar para fazer a sua vida. E imagina que lhe passa a carta, acontece um problema qualquer, o senhor tem um acidente ou provoca um acidente, e a seguir vão logo perguntar quem é que lhe passou a carta. Fui eu. É que é, tipo, é tudo muito fácil lá. Fui eu. Mas, e isto deixa-nos aqui numa situação um bocado delicada, porque eu, supostamente, sou médico de família deste utente, devo ser a pessoa a quem ele confia, Certo. não é? Portanto, devo gerir de acordo com o interesse dele, que é dar-lhe a carta. Mas depois, se acontecer alguma coisa, vou ser eu a responsabilizada. Yeah. Portanto, isto há aqui um conflito. Mas vão sempre responsabilizar o médico, e se não for o médico de família, eu só acho mais grave porque ele nem sequer sabe o historial dessa pessoa. Não, mas imagina, todas Não, as mas- situações têm nuances e cada situação é uma situação. Isto foi um exemplo, não é? Claro, imagina, Ok, mas Para te mostrar. claro que é bem fácil. E não é só isso, porque e podemos entrar até em campos mais complexos, que é, se eu entrasse, eu não sei que eu nunca tive uma arma, nunca peguei numa arma, mas se eu entrar no gabinete do meu médico de família e ele olhar para mim, jovem, não sei o quê, vê bem, e dá-me uma licença para porte de arma, e não sabes, tipo, parte psicológica, se eu estou pronta para ter uma arma, estás a perceber, tipo, não é chegar, Eu não até é só posso ser fazer, objetora de consciência. não é só, exato, não é só não gostar facilitismo. que façam caça, por exemplo. Yeah. E não quero passar, estou no Tipo, meu direito. ou seja, não é só facilitismo, os médicos não estão lá Então, para mas em facilitar as coisas, relação- estão lá para ajudar as então, pessoas. pronto, isto são casos muito concretos. Exato. Carta de condução, Uhum. o aporte de arma, nem sequer pensei nisso, por causa da parte, da parte psicológica Psicológica. e ter uma Pois, o arma em problema- casa, não é? E poder Porque usá-la e Portugal ainda não é os Estados transportá-la. Unidos da América, não é? Claro, Precisamente e ainda essa. bem. É que para este tipo de atestados, nós precisamos fazer uma avaliação completa. Certo. E nós não temos esses. Não tem meios não nem temos tempo para maneira de isso. fazer isso num centro de saúde. Então, mas voltando aos atestados, Sim. que há um atestado que me faz mesmo muita confusão, que É é... sobre medicina geral e familiar, Sim, estás sim, a mas interrogá-lo sobre Há um atestado que faz Faz mesmo parte. muita confusão não passarem, que é o atestado de aptidão física. Exato. Porque esse atestado só pode ser passado até aos 55 anos. Ou seja, nunca vais ter o perigo de passar a uma pessoa que já treme das mãos. Não sabes, as pessoas podem ter outras Não, doenças. mas tu- Sim, mas mas Se tivesse precisas- Parkinson, tu podes podes- tremer das mãos aos Mas 50. para- Sim, mas tu mas só para podes ter isso- esse atestado entre os 16 e os 55. E não há fiabilidade possível num médico de família que veja entre este período de tempo um atestado em que diz que tu estás apto a trabalhar em locais difíceis, de difícil acesso, de Olha. difícil mobilidade. Há uma especialidade que é a medicina desportiva, que estuda especificamente as alterações do corpo com o exercício físico de acordo com as várias faixas etárias. Ok. E é diferente de De idade idade para para idade, de género, e não é algo que se faça assim tão Linear, levemente. de forma leviana. Leviana, yeah. exatamente. Como possa parecer, é preciso tu saberes interpretar um eletrocardiograma num desportista. Não tem nada a ver com uma pessoa normal. É preciso saberes interpretar o ecocardiograma. É preciso Ok. fazer análises que profissionais que treinaram e estudaram para aquilo sabem fazer. E nós não temos isso ao nosso dispor no Ok. centro Não de tem saúde. isso e não Tá- tem tempo para isso. Porque Está percebes? explicado. É que se Não. for para lá os desportistas todos fazer, depois como é que tens. Eu sei que é Mas O depois ideal fazem isso. era abrir centros Para isso. especializados para avaliar todos estes atestados. Uhum. E assim não se prejudicava a relação médico-doente, Uhum. Certo. tirava-se burocracia dos centros de saúde. E estas Não é? pessoas tinham Empregava-se as mais coisas pessoas limitadas, não é? também. Exatamente. Ok. Olha, eu tenho só aqui uma última questão que é: as pessoas têm um bocado a mania de não sei o que é rotina, fazer análise de rotina ou fazer exames de rotina, não sei o que, e eu sei que isso é uma coisa que a ti te deixa sempre bastante trigger. Ou seja, ou seja, eu digo sempre que, e quando tu me disseste que não ias para pediatria e que ias para medicina geral familiar, tu usaste uma palavra que eu achei interessante, que era: tu queres ter uma abordagem holística e completa aos pacientes, ao ciclo de vida e às doenças. Ou seja, explica, para quem não tem o privilégio de conversar contigo todas as semanas, o que é que o médico de medicina geral e familiar faz e porque é que as pessoas têm de desmistificar estas coisas das análises de rotina e das achar que os médicos ou seja, que vocês são médicos para ajudar e que não vão resolver todos os problemas dessas pessoas, porque há coisas que tem que ser um médico especializado na doença em concreto. Exato. Nesse caso muito específico, ainda há muito mito e a ideia enraizada que só com análise é que tu vês se estás bem de saúde. Uhum. Então eu vou ao médico de 2 em 2 anos pedir análise ao meu médico porque só assim é que eu sei se estou saudável ou não. Yeah. Não é bem assim. Uhum.
Pronto, porque para haver efetivamente algo nas análises significa que já há uma doença. Portanto, e o que tu deves fazer é prevenir a doença. Yeah. Portanto, é antes de chegar ao ponto em que haja alterações efetivamente nas análises. Portanto, não vale a pena pedir análises quando tu estás na fase anterior. Quando não se Não sei espera que tenha. Exato. Quando não é suposto aparecer lá nada. Não é suposto aparecer lá nada, exatamente. Portanto, não faz sentido pedir, a não ser que, efetivamente, tenhas um sintoma ou algo que apareceu de novo e que se tenha que investigar. Aí sim. Mas agora, fazer análise assim a tudo, como que andar à pesca, imagine-se que vem um resultado alterado. Depois, de vez em quando, temos resultados alterados. Yeah. Imaginem, o que é que seria, o que é que o médico faz com aquilo? Exato. Depois a fazer exames extra. E depois não é, E depois não é nada. acaba por não se perceber onde é que vem ou não é nada. ou não é Ou nada. pode ter sido um caso pontual, não? Eu Uma lembro alteração de lembro-me que o ano rotina. passado- lembro-me que o ano passado eu andava com umas dores nas pernas e disse à Patrícia, acho que queria fazer análise. Ela estava, porquê? Se dói-te as pernas, não vai aparecer nada nas análises. Dizem que ir a um médico específico E ver porque é que dói. ver porque é que dói as pernas. E depois eu fui a um médico específico, ver porque é que diz as pernas, fiz os exames e descobriram porque é que me doeu as pernas. E se eu tivesse ido fazer análise, não ia aparecer nada, ou ia aparecer uma coisa que não tinha nada a ver com o meu problema. E é um bocado isso, as pessoas têm bem Então, essa... as análises é o primeiro método de despiste. Epá, eu nunca faço Exatamente. por isso, eu não padeço desse problema de andar a pedir análises. Mas talvez Passas do trabalho. quando nós e somos chega. novos, devemos fazer umas análises, mas não é preciso estar a fazer-se regularmente, 2 em 2 anos, Claro. de ano a ano. Não faz análises às coisas, os parâmetros mais importantes, e se aparecer algum sintoma de novo. Então Mas aí agora é que se mais vai- é que se vai passadamente, até investigar. aos 40 anos. A partir dos 40 é aquela idade-chave em que nós começamos a despistar doenças que são silenciosas, como a hipertensão, Até porque, a imagina, diabetes, o colesterol alto, que depois vão... Vão agravar com o passar do agravar. tempo. não é? sendo bem honesta, eu enquanto mulher, tipo, normalmente a minha ginecologista é que me passa a análise. Eu não preciso, ou seja, os ginecologistas podem passar a análise Não sei. às mulheres, é verdade. Eu conheço, não precisas de ir ao centro de saúde passar a análise. Se a tua médica, normalmente as mulheres têm que ir a partir dos 24, 25 anos, devem ir uma vez por ano, os médicos ginecologistas já fazem isso e vêm as hormonas e essas coisas assim. Não é preciso estar tipo, tem que ir ao médico para ir ver o colesterol e não sei o quê. Sim, mas isso também é no privado, não é? Exatamente. Olha, exato. Olha, Mas diz. gostava também de dizer aqui uma das dificuldades da MGF, precisamente. Era isso que eu te ia dizer, ou seja, o que é mais difícil, ou seja, quais são os teus problemas em ser médica de medicina geral e familiar? Quais são as vossas maiores dificuldades? Aqui pegando muito nesta parte das análises e de ver se há doença, se não há doença, é a MGF, e é o que eu acho mais fascinante, mas também mais desafiante na especialidade, é que nós apanhamos doentes muito nas fases iniciais. Portanto, é como se estivéssemos a tentar construir um puzzle, quase, só com algumas peças, e a imagem estivesse desfocada e tivessem já a pedir, olha, descobre lá qual é que é a imagem final. Exato, ok. Não é bem assim. Começam Nós na logo a ir MGF à temos a procura. vantagem de conseguir fazer vários contactos com as pessoas, tentar perceber efetivamente ao longo do tempo o que é que elas têm, como é que evolui, e mandar para o hospital se for preciso. E isso é que é o mais desafiante. Nós apanhamos as pessoas muito no início dos sintomas. Que é quando ainda se pode fazer alguma coisa, não é? Podemos fazer alguma é quando coisa. ainda E dá. às vezes é difícil chegar a um diagnóstico quando tu não tens o quadro todo composto, como começam a chegar ao hospital Pois. já com, Porque há com, muita todas, mania- com todas as doençazinhas. coisinhas. Claro. E tu Ou chegas seja, lá, ok, é isto. Sem dúvidas. Há muita mania de ir para o hospital logo, não é? Tipo, dói a cabeça à criança ao hospital. O primeiro centro de saúde. E nós no centro de Nós- saúde conseguimos resolver muita coisa. E se for preciso efetivamente ir ao hospital, Vocês nós vão damos a dizer- cartinha e vão e dizer- chegam lá com prioridade à urgência. Pois é, é que chega assim nem se espera. Nós temos duas perguntas, sempre que fazemos sempre no final a qualquer convidado, que é, o que é que tu mudavas no Serviço Nacional de Saúde para melhorar a tua especialidade? O que é que tu achas que podes fazer? No teu caso, o que é que No teu caso influencia como concreto. positivo? No meu caso concreto. Coisas imediatas, coisas que se tu pudesses ter uma reunião com a Marta Temido, dizias, olha, muda isto. Amanhã quero assim. Segunda-feira, olha. E que tens a certeza que tinham logo impacto. Ou que o impacto ia-se ver gradualmente. Gradualmente. Não tem que no dia a seguir estar bom, mas... Porque imagina, não retemos médicos, não sei o quê, há muitas horas, há mais remunerações, mas ou seja... quer dizer, essa pergunta ela é até, mesmo difícil. ela até já disse uma. O quê? Os centros para os atestados, Os centros exato. para os atestados Isso era aliviava a vossa importantíssimo. carga. E educar as pessoas para a prevenção, não é? É tipo, Exatamente. parem de... Como é que dizias? Comer saudável, façam exercício e bebam água. Não, mas eu não estou a Em falar vez de de fazer doenças, estou a análise falar de mesmo 2 em 2 tipo, anos. no funcionamento do SNS. O que é que no SNS, no back-office? Não estou a falar de que as pessoas podem fazer pela saúde delas. Por O que é exemplo, que ter tu um achas sistema que pode não vai ser mudado? abaixo. Eu diria
que os nossos políticos e as pessoas que trabalham na saúde Uhum. efetivamente precisam de vir ao terreno, ver o nosso dia-a-dia e perceber as Passar falhas um que nós dia ali. temos. Precisam de ouvir este podcast. Basta um dia connosco para perceber, ok, Uhum. isto podíamos fazer diferente, isto podia ser otimizado, Uhum. aqui realmente está bom, não precisamos de investir mais aqui neste campo. Acho que Achas que se eles é preciso forem passar. input de pessoas que trabalham aqui Ou seja, no sim, mas o que é que SNS. tu dirias a essas pessoas? O que é que tu lhes dirias? Se eles estivessem lá, o que é que O sistema, o teu principal pain point, além do sistema informático, o que é que tu dirias a eles? Neste momento, por exemplo, na minha área, nós temos Uhum. com imensa dificuldade em gerir o tempo das consultas Pronto, estás a ver? Para o número de pessoas que para o precisam número de pessoas e contactos que temos. Uhum. E o que aconteceu com a pandemia, que muitas pessoas começaram a usar o mail e a pedir contactos, que é o que nós chamamos de contactos indiretos, Uhum. que são tudo tarefas que nós temos que fazer no tempo livre das consultas, fora do nosso horário. Portanto, ou é como aquela coisa do temos um cobertor ou tapa a cabeça ou tapa aos pés. Não nos chega para tudo. Exato. Temos que Não, nós- conseguir nós- gerir isso. E durante a pandemia aumentou-se muito essa parte dos contactos indiretos, deixou-se o presencial, mas agora estamos a tentar voltar ao presencial. voltar a. Yeah. E temos muitos indiretos na mesma, portanto não se pode fazer ainda- as duas já- Depois coisas. precisamos sim, mais sim, médicos também. Precisamos de gerir melhor o tempo. Ou então, mas também há pessoas que fazem essa. Também, ou seja, não têm que ser os médicos a fazer esses contactos todos, por isso, se calhar, podiam haver outras. Não sei, estou a especular. É sempre preciso, porque Ok. normalmente é gerir, analisar, ver Ok. as análises, ver. Uhum, Olha, uma coisa muito importante era ter algum programa uhum. que fizesse logo a transcrição das análises, os resultados das análises, dos exames. Não estarem Yeah, ali à não estarem mão. ali. Nós temos que estar no tempo da consulta mesmo A escrever. a escrever. A martelar, não é? Naqueles teclados. Eu dou por mim a editar ao meu orientador as análises. Yeah. Isto, aquilo, que é pelo no computador. Fazer um vai lá ditado. E escrever. olha, para terminarmos o episódio, As tuas o que é que irritações. tu gostas mais na tua profissão? Eu sou muito feliz, sou muito realizada. Pronto. Gosto muito daquilo que faço, gosto muito da diversidade das consultas. De Yeah. ter Uhum. no instante um recém-nascido e no outro momento entres um velho de 97 anos, bem de saúde, se falar connosco, dá gozo. Depois entra-nos um adulto para falar sobre todos os sistemas e nós temos que nos estar sempre a atualizar, é super Ok. estimulante. Gosto Ok. muito. Então pronto. Temos aqui Mais uma uma médica pessoa- feliz. Uma pessoa realizada De vez em com a quando área aparecem. profissional. É tipo cometas. Olha, já não temos muito tempo, por isso consegues dizer assim uma irritação rápida? Há bocado, antes de ligarmos os microfones, estavas a falar de uma coisa que te irritava imenso, que Tava. as pessoas faziam. Que é mastigar de boca aberta e fazer. Imagina. Mas espera, também apanhas os velhotes, tipo, às vezes parece que estão a remoer o tempo todo, não é? Coisas, não é? É tão constrica. Isso é maravilhoso. Pessoas que mastigam de boca aberta é horrível. Não estou a brincar. E depois consegues ouvir tudo. Há uma doença, há uma síndrome E qualquer vês a que é... comida lá a rebolar na boca. E- Caralho. Olha, Patrícia, obrigada por teres vindo. Obrigado eu pelo convite. Obrigado pelo teu tempo. Acho que esclareceste o João, principalmente, porque ele agora ele está bem revoltado com as questões dos atestados. Acho que foi bem importante para as pessoas É porque saberem os o que é que o atestados são médico caros. de medicina geral e familiar faz. E pronto, acho que foi um bom primeiro, ponto de partida início, não é? para esta temporada. Obrigada. Obrigado. eu. Para Bom fim quem de ouviu, adeusinho. Obrigado. Muito E obrigada. até para a semana. São coisas.